e jogue mais funções. Eu acho que se ele for contratado, é, ele vai ganhar a posição que era do Gerson, que está com o Carrascal. O meia que joga pela direita. Eu acho que é o mais provável ele entrar ali. Mas ele pode jogar em outras funções também. Pode substituir a Rascaeta, pode jogar junto com o Jorginho ou com o Pulgar ali como segundo volante. Rapaziada, algo que parecia impossível agora começa a virar realidade. O Paquetá está chegando. Nesse vídeo, o Mauro César traz bastidores importantes, a vontade do jogador, situação do West Ham e até onde o Flamengo pode chegar nessa negociação. A gente vai reagir ponto a ponto, porque se isso acontecer, né, não é contratação comum, é mudança de patamar. Então já deixa o like e bora pro vídeo. Vou deixar para você trazer bastidores aí, né? Dessa contratação do Paquetá, que quando surgiu era tão improvável e vai se tornando real por uma série de fatores, né, Mauro? E o principal dele é que o jogador quer vir, né? Se ele não quisesse vir, o Flamengo não faria esse movimento. Está fazendo o movimento porque o jogador manifestou interesse em voltar, está irredutível, que não quer ficar, quer voltar, está forçando uma situação para sair. Ele entraria no último ano de contrato, então para o West Ham passa a ser interessante fazer um caixa com a vida do jogador. Além disso, o time está muito ameaçado de rebaixamento, né? Muito mal o Para a time. segunda divisão, mas ainda faltam 17 jogos, então tem aí a sua possibilidade de escapar. E o Flamengo tem dinheiro, né, para fazer uma proposta que não é uma proposta como seria de um time da Premier League, mas pode chegar perto disso, né? Ele custou cerca de 60 milhões de euros em 2022, ele deu um retorno técnico, jogou boas partidas, ganharam uma Conference League, né, em 2023, e Assistência acho que do é uma Paquetá. questão de tempo, para esse negócio ser acertado. A questão são os moldes, quando que ele vem. Vai sair, quase certo que vai sair. Muito difícil que não aconteça. A questão é quando e como e quanto, que está sendo discutido. Eu acho que isso não vai ser resolvido em uma conversa. Isso aí deve demandar mais tempo. Há muitas questões envolvidas, né? É bem complexo. Ele não está jogando porque ele está com uma lesão nas costas, então também não está jogando. Não deve enfrentar o Tottenham amanhã. Mas eu acho também o seguinte: o jogador tem um contrato em vigor. Eu acho que ele tem que cumprir. Se o clube fizer questão, ele tem que cumprir. Ajudar o time a escapar do rebaixamento. Sair no meio da temporada na marra não é legal. Não é legal. Nada legal. E o Paquetá, que se eu não me engano, ele deu assistência, né, pro gol do título lá da Conference League, deu assistência de um dos gols. O City, quando estava interessado nele, Mauro, só me lembra, fez uma proposta, foi o quê? De 70? Foi isso? 80 70 milhões, milhões né? de... Cerca de 80 milhões. Até o João Castelo Branco trouxe esse número essa semana. 60 foi quanto eles pagaram ao Lyon pelo jogador. Lembrando, o Paquetá saiu por 35 aproximadamente, foi para o Milan. Do Milan ele foi para o Lyon. Ele jogou pouco no Milan. No Lyon ele foi muito bem. Ali ele deu um salto de qualidade no seu futebol. Realmente. Tá? Eu fiz vários jogos do Lyon naquelas temporadas que ele estava lá. Comentei vários jogos do Campeonato Francês. Ali ele decolou. Ali ele evoluiu muito, muito. E então foi contratado pelo West Ham por 60 milhões de euros aproximadamente. Daí o City queria levar, chegou a, chegou a se falar em 80 milhões de euros, mas aí veio a história lá da acusação de envolvimento em apostas. Evidentemente o City não foi adiante. E agora, já absolvido, está livre e ele quer voltar ao Brasil. O que os ingleses falam também é que ele teve uma queda de rendimento, ficou abalado com tudo que aconteceu, enfim, não passou a render tanto. Agora, tem dois detalhes aí que a gente não pode ignorar, né? Uma, ele vai sair de um time que briga, se ele vir para o Brasil, ele vai sair de um time que briga para não cair nesse momento, está 7 pontos enterrado na zona de rebaixamento, 7 pontos atrás do último que não está no Z3, lá cá em 3, para jogar no melhor time do continente. Verdade. Melhor Esse é time um da ponto. América. Né? E segundo, ele não vai enfrentar os times da Premier League, ele vai enfrentar os times aqui do Brasil. Vai sobrar Há uma muito, diferença, né? né? Intensidade de jogo, qualidade do jogo dos jogadores, é outro papo. Então, ele lá ele consegue se destacar muitas vezes, já conseguiu muitas vezes se destacar bem. Não por acaso o Guardiola queria contratar. Né? Então aqui eu acho que ele tem uma chance muito grande. A idade dele, idade do Gerson, 3 meses e pouco mais novo. Os dois são de 97. O Gerson é de maio, ele é de agosto. 20 de maio e ele é 27 de agosto. Então a idade do Gerson, um pouquinho mais novo, coisa pequena, 3 meses aproximadamente.
Aí é a questão, né? Eu acho o Gerson um ótimo jogador, mas o Paquetá é melhor. Realmente é muito melhor, né? Eu falo que o Gerson é um coringa e realmente ele jogou em várias posições do Flamengo. O Paquetá também é um coringa, jogou até no Flamengo, jogou até de falso 9 uma vez com o Rueda. Então, o Paquetá chega pra mudar o Flamengo de patamar, né? Para mim, ele é bem melhor. Mais completo, né, Mauro? Eu até comparo, porque o Gerson no Flamengo, a gente vai falar daqui a pouco do posicionamento, né? Que vocês veem o Paquetá atuando caso venha para o time do Flamengo. O Gerson no Flamengo do Felipe Luiz, ele estava jogando aberto pela direita. E eu acho que o Paquetá ele tem alguns requisitos a mais, né? Finalização, gols, Chuta no gol mais, né? assistências. Então eu também acho ele um patamar O melhor Gerson não que o chutava. Gerson, né? Principalmente para jogar mais à frente, né, Mauro? Porque ele tem mais. Eu acho que quando joga mais à frente tem mais qualidade, né? E precisa ter números, né? Precisa ter gols, precisa ter finalização. Era um dos pontos que a gente pegava quando falava do Gerson, né? Que o Gerson precisava evoluir, né? O Gerson não chuta, né? Hesita muito, ele finaliza mais. E ele joga em mais funções. Eu acho que se ele for contratado, ele vai ganhar a posição que era do Gerson, que está com o Carrascal. O meia que joga pela direita. Eu acho que é o mais provável ele entrar ali. Mas ele pode jogar em outras funções também. Pode substituir a Rascaeta, pode jogar junto com o Jorginho ou com o Pulgar ali como segundo volante. Já jogou de falso 9 com o Rueda, 2017. Então ele pode fazer várias funções. É uma contratação muito, muito pesada, né? Muito pesada. E eu acho que muita gente avalia de forma, na minha opinião, equivocada, porque são visões contaminadas pelas atuações pela seleção brasileira. A É a seleção que pergunta que eu joga sempre bem. faço: quem é que joga pra caramba da seleção brasileira, hein? Pega aí nos últimos anos. Quem? Sempre joga muito, que joga melhor ou tão bem quanto no clube. Existe? O Ninguém. Danilson São entrou do com isso, Tite, né? do Diniz e do Dorival. Não vou nem falar do Ancelotti, o trabalho em curso. Quem que jogou na seleção como jogava no clube? É muito difícil, pode ser um ou outro. Muito pouco, muito pouco. E não é diferente de outro. O Vinícius sofre esse tipo de crítica também. Meu amigo, É isso aí, galera. Depois de ouvir tudo isso, né, fica claro, se o Paquetá vier, o Flamengo sobe o nível do elenco. É um jogador mais completo, né, versátil, pode jogar em várias funções e no futebol brasileiro tem tudo pra sobrar. E pra você, Paquetá seria titular absoluto? Comenta aí, gente. Deixa aí os comentários, é muito importante pra gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, né? Tamo junto e até o próximo.